Bom dia, bom dia. Boa quarta-feira, pessoal. Vamos para mais um Morning Call. Bastante coisa para a gente falar hoje aqui. Vamos começar falando um pouco de agenda, né? Então, você que é trader, é importante ficar ligado no que, né, turma? A agenda está um pouco vazia, tá? São poucos indicadores para a gente ficar ligado, só que são importantes. 7 horas agora a gente teve leitura de índice de preço ao consumidor na zona do euro. 10h15 é o horário mais importante do dia, tá, pessoal? A gente tem leitura dos empregos privados nos Estados Unidos, tá? Esse indicador ele é super importante porque ele vai funcionar como uma espécie de uma prévia para o payroll de sexta-feira, tá? Então, a gente já falou com vocês aí da importância desse indicador do payroll, e eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre essa leitura privada e possíveis interpretações do mercado, tá? E 12h30 nós temos leitura dos estoques de petróleo semanal nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aí para ver se os estoques seguem naquela tendência de baixa, tá? Aí, pessoal, vamos falar desses 3 eventos aí no dias que são importantes para os operadores de intraday. Evitem ficar operando notícia, tá, turma? Assim, e evitem operar esses eventos importantes, como, por exemplo, o do payroll ou esse do meio-dia e pouco que a gente vai ter. Esses períodos, o mercado ele fica completamente irracional. E aí acontece aquela enorme volatilidade. Quem nunca aqui comprou ou vendeu, né, operando algum desses eventos, né, operando algum desses dias voláteis, e viu a operação ser estopada para ela depois acabar voltando no alvo. Então, se a gente pega e abre, né, o gráfico desses horários específicos, né, na hora que sai o payroll, na hora que sai algum dado econômico importante, o mercado fica naquela vol insana, naquela vol louca. Então, assim, a gente recomenda aqui que vocês evitem operar nesses períodos, tá? E aí, rapidamente, sobre os empregos, né, sobre o ADP nos Estados Unidos, como eu falei, a prévia do emprego por lá, cuidado com o evento mais importante do dia, né? A gente não sabe se vier muito forte esse dado e acima das expectativas. O mercado pode interpretar que a economia americana está muito forte, está aquecida e que o Fed vai precisar subir juros de forma rápida, de forma drástica, né? Por um outro lado, se o dado econômico, né, o dado da leitura de emprego vier muito fraco e abaixo das expectativas, a gente pode ter uma interpretação de uma economia mais fraca, com o Fed tendo que suportar mais via estímulos, né, via política monetária, via recompra de títulos, para tentar manter a economia pujante. Tá? Então, assim, nessa do mercado ficar digerindo o que ele acha, se é bom, se é ruim, o gráfico fica naquela montanha-russa, naquela volatilidade insana. Então, tomem cuidado aí, pessoal. Hoje a gente vai analisar 3 ativos aqui com vocês. A gente vai olhar o dólar franco suíço, nós vamos olhar o S&P 500 e a gente vai olhar o Bitcoin, tá? Então, tá bem legal hoje aqui o dia, o Morning Call com vocês. Só que antes da gente começar, vamos fazer aquele tradicional giro rápido pelas bolsas globais para a gente entender um pouco de sentimento, um pouco do dia aí, como é que vai ser. A gente tem Dow Jones, né? Tá subindo 0,10. Nós temos S&P 500 mais forte, subindo 0,66. Nasdaq subindo 1,33. Alta relativamente forte lá nos Estados Unidos. A gente tem o DAX alemão subindo 1,6, nós temos França subindo 1 e o Eurostock subindo 0,6. Então, assim, os índices futuros operando praticamente todos aí em alta, tá? A gente pega os bonds americanos, a gente vê que o de 30 anos, né, o US 30 anos, está caindo 0,40%, e a gente tem o T10, que é o principal indicador de renda fixa aí do mundo, driver de renda fixa, está caindo 0,2. Quando a gente olha, quando a gente vai para as moedas, né, a gente tem aí o DXY operando em baixa, 0,4%, tá, pessoal? Então, hoje parece que é um dia benigno para ativos de risco, podemos ter um dia altista, né? E a gente tem, inclusive, as nossas criptomoedas praticamente todas também operando aí em alta. Então,
Falamos de agenda, né? Falamos dos indicadores econômicos, demos um giro das bolsas pelo mundo. Bora olhar os gráficos, pessoal. Deixa eu abrir aqui o MetaTrader com vocês. Calma aí, só um segundo. Problemas técnicos aqui, pessoal, um segundo. Aí, boa. Boa, turma. Estão vendo aí meu gráfico? Vendo a minha tela? Bora começar, então, falando de dólar franco suíço, tá, turma? Esse gráfico, ele é o gráfico semanal, tá? Vocês vão reparar que o gráfico do dólar franco suíço, ele está um gráfico de baixa volatilidade, né? Reparem nesse caixote que vem lá do ano passado, lá de setembro de 2021. Ele fica operando dentro desse range do 0,90 até o 0,94, tá? Nessa semana a gente teve uma semana baixista, né? Assim, mas no semanal a gente não tem grandes insights para onde que vai o franco suíço, tá, turma? Vamos dar uma olhada agora no diário, tá? No diário a gente tem dois pontos importantes também que acaba corroborando aí com a análise que a gente fez ali no semanal. O gráfico não tem uma tendência clara, né? De novo, ele está lá desde setembro do ano passado, que ele está namorando essas duas bandas de cima e as duas bandas de baixo. Quando a gente olha as médias, reparem que a 200, que essa de vermelho, ela está super flat. A gente tem a média curta de 50 e a média de 20 também estão ali muito próximas, né? Ensaiaram uma alta que foi com aquela valorização do dólar, só que voltamos aí a ter elas nas últimas semanas um pouco mais flat, tá? Quando a gente olha o IFR, né? Assim, ele tem toda aquela ensaiada. Reparem que funciona muito bem, né? O indicador do IFR para analisar o franco suíço. Reparem que dificilmente ele rompe, e quando ele rompe rapidamente, ele tende a voltar ali às médias, né? Então, aconteceu a mesma coisa isso agora na semana passada. Ele tentou testar os 70 ali para entrar numa região de sobrecompra e ele voltou novamente para as médias. Então, operadores de dólar franco suíço, IFR é um indicador super interessante para a gente ficar ligado. Olha como respeita aqui também lá em dezembrão. Chegou a entrar numa região de sobrevenda, bate ali perto dos 30 e ele volta a respirar. Chega próximo dos 70, bate novamente, ele volta às médias e fica seguindo esse comportamento, tá? Para a turma que gosta de operar um pouco mais o curto prazo, vamos dar uma olhada o que o gráfico tem a nos dizer. Deixa eu arrumar aqui. Beleza, pessoal. Então, a gente tem uma resistência zona, né? Para quem está operando vendido, esse ponto aqui do 0,91710 é um ponto interessante para a gente ficar ligado, tá, turma? Pode ser um ponto interessante aí para realizar o lucro dessa venda. E para a turma que está comprado, a gente tem esses níveis de FIBO aqui para cima, que são pontos interessantes para que você, né, possa realizar o seu lucro também. Reparem que no curto prazo a gente tem lá um IFR bem mais, vamos falar, nervoso, né, operando bem próximo ali da sobrevenda, tá? A gente vê aqui que no gráfico de curto prazo, no H4, a gente tem as médias embicando para baixo, né? A média de 50 é a amarelinha, a média azulzinha aqui é a de 20 e a vermelha é a de 200 períodos, tá? Então, assim, para quem está operando num time frame um pouco mais longo, né, que é o diário, o semanal, vocês viram que está um pouco mais difícil a leitura, né, que está dentro daquele caixote. Para a turma que está operando aqui o curto prazo, a gente
tem esses níveis aqui de suporte, a gente tem esses níveis aqui de FIBO para quem está operando, né? Ou na venda ou na compra, beleza? Beleza, turma. Então, assim, falamos aí do dólar franco suíço. Bora falar de S&P 500, o maior e mais operado índice do mundo, tá? Então, a gente pega aqui o semanal, reparem que ele está naquele canalzão de alta, né? Que veio lá do crash do Covid. Reparem como que respeitou muito bem. Reparem que o setup das médias continuam super altos, né? Então, não surpreende, né, toda essa alta. Ponto de atenção, né, turma? Quando a gente olha nessas últimas semanas, penúltima semana, desculpa, reparem que houve, a gente quebra, né? Ele testou esse fundo do canal e ele rompeu. Só que ele voltou, né? E ele está tentando se consolidar, tentando ganhar novamente aqui esse canalzinho, para ele voltar naquela tendência de alta. Esse é o principal ponto quando a gente olha aí o gráfico semanal. Quando a gente vem para o gráfico diário, né, pessoal? O que a gente tem de diferente? Reparem que no curto prazo houve aquela venda muito intensa, né? Saiu quase lá dos 4.800 para chegar a bater os 4.200. Então, os 4.200 ali parece que foi um buy the dip bem forte, assim, né? Reparem que depois entrou uma força compradora muito forte. E a gente já começa a ver um ensaio das médias, né? Reparem que as médias curtas, elas dão aquela barrigada e parece que ela pode ganhar tração para continuar subindo, tá? Então, o IFR não é nenhuma surpresa, né? Que ele entra na sobrevenda e depois ele ganha força para continuar subindo. Consequentemente, a gente viu aqui no gráfico que o preço reagiu, tá? Então, beleza, pessoal. A gente faz uma fibuzinho aqui para a galera do diário, traçando ali o topozinho que a gente viu no começo do ano, com um fundo agora recente desses 4.200, tá? Ele ganha os 38,2%, ele ganha os 50%, e agora ele está tentando ganhar os 61,8%, tá? Então, para a turma que está na compra, próximo ponto aí para a gente ficar ligado é os de 82%, tá? Mas eu acho que antes ele vai testar ali os 4.630 pontos, tá? Então, para quem está comprado 4.630 pontos, a gente acha que é um ponto super interessante, ou para realizar o lucro, ou para ficar ligado, por conta que a gente vê aí uma resistência, né? Um ponto que pode entrar compra, tá? Para quem está vendido, qual é um ponto importante para a gente ficar ligado? Esse suportão aqui dos 4.500 pontos, tá, pessoal? Ponto importante para a gente ficar ligado para quem está vendido, tá? Então, reparem que quando a gente pega e olha o que o preço do diário está testando, ele está testando, né, quase que aquele último fundo, vamos falar assim. Então, vinha na tendência de alta, caiu, ele recupera e ele volta a cair. Então, assim, tá agora naquela briga ali, a gente, como falou ali no giro pelas bolsas globais, a gente pode ter um dia benigno, se a gente não tiver nenhuma notícia de Rússia, nenhuma notícia de dado econômico ruim. Então, assim, ativos de risco aí parecem que podem ter uma semaninha positiva, uma semaninha de recuperação depois de um janeiro bastante intenso, né? Um janeirinho aí que os Estados Unidos não estavam muito acostumado depois de quase 2 anos aí de alta, tá? Para a galera que está operando curto prazo, vamos olhar o H4, tá, pessoal? Reparem nessa puxadona aqui, né? Lá do dia 28, 27 de janeiro, uma puxadona muito forte, né? E aí o preço tem um segundo alvo da projeção para buscar ali esses 4.640 pontos, né? Ali os 200% de FIBO, ponto importante para quem está comprado. E aí também reparem que o IFR, né? Ele já começa a entrar dentro de uma região de sobrecompra. Então, vamos ver se ele dá uma cansada e corrige ou se ele segue firme desse jeito.
Ponto importante, né, que esse IFR, a gente não via ele acima nessa região dos 70 pontos, dos 70, desde o começo do ano. Então, desde lá de 30 de dezembro até agora, é a primeira vez que a gente está testando um IFR dentro da região de sobrecompra. Então, pode ser que ele dê aqui uma descansada para acumular, ganhar força e continuar esse movimento altista. Outro ponto interessante é ver que as médias, né? As médias, finalmente, as curtas de 20, de 50, inclusive a de 20 já cruza de 50, isso é positivo aqui para a galera que está operando comprado, então um ponto importante para ficar conectado, tá? Beleza, pessoal, terminamos aqui a análise do dólar franco suíço, falamos agora do S&P 500, vamos falar agora de Bitcoin, turma. E o semanal, tá? Que volatilidade, hein, meus amigos? Que volatilidade. Esse gráfico aqui, a gente pega ele lá de 2020, né? Ele vinha numa tendência de alta muito forte, aí ele pega, realiza novamente, rally de alta muito forte e realiza novamente. Então, assim, a gente gosta de falar para quem gosta de olhar um espaço mais longo, né? É aquela famosa volatilidade para cima, né? Ele sobe muito rápido, cai, mas ele não cai tudo que ele subiu. Sobe muito rápido, cai, e ele não cai tudo que ele subiu, né? Então, assim, quando a gente olha o gráfico semanal, é bem claro, bem nítido que a gente vê esse movimento que eu acabei de falar para vocês, para a turma aí que está operando, né, um gráfico um pouco mais longo, esses 28 mil dólares é um suporte muito, muito, muito relevante aqui para o Bitcoin, tá? Ponto importante para a gente ficar ligado. Vamos olhar o diário. Quando a gente olha o diário, pessoal, reparem que o Bitcoin ele vem operando numa tendência clara aqui, né? Num canalzinho claro de baixa. E aí, a gente agora, nesse momento, está testando o topo superior desse canal, tá? E o que é importante, ele está testando esse topo superior do canal e ele também está testando uma região que foi fundo no passado, né? Então, lá em 2021, esses 38, 39 mil serviu de fundo para ele ganhar força novamente. Então, vamos acompanhar se ele vai ter força para romper, né, esse canal e voltar numa tendência de alta, mas hoje a gente vê que ele está mantendo esse comportamento do canal, a gente vê que as médias não estão ajudando, né? As médias de curto prazo e também a média de 200 também empinando para baixo, e o IFR também tentou demonstrar uma força aí nos últimos dias, saiu da região de sobrevenda, só que ele também já volta a ficar murchão, né? Já volta a cair, vamos falar assim. Então, para quem está operando ali o diário, turma, o que a gente está vendo? Para a turma que está comprada, tá? Os 42.200 pontos aqui, 600 pontos, desculpa, 42.600 dólares. É um ponto que a gente vai encontrar essa briga entre comprados e vendidos, tá? Então, quem está na compra, ficar conectado, que é a próxima resistência, é o próximo suporte a ser rompido. E para quem está operando vendido, pontos importantes para a gente ficar ligado: os 36 mil pontos, os 33 mil pontos e, por fim, o último, os 30.500. Estou falando pontos, desculpa, pessoal, mas são dólares, tá? São 36 mil dólares, 33 mil, 30.500 dólares. E para quem está comprado, novamente, 42.600 dólares são os pontos para você aí que está operando diário ficar conectado. Opa! Beleza, turma. Vamos dar uma olhada num frame um pouco mais curto, né? Vamos olhar o H4 aqui, tá? Galera que gosta de operar um pouco mais o curto prazo. A gente vê que os últimos candles aqui, né, desde lá quase do dia 31, a gente vê que ele está nesse caixotinho aqui, operando dentro dos 37 mil, chegando a bater próximo dos 39 mil dólares, tá, turma? Então, a gente vê aquela queda muito intensa, eu traço aquele topo até esse fundo. Reparem que a gente pode considerar que a gente
esteja formando aí quase que uma LTA, né? Uma linha de tendência de alta. Então, esse ponto do gráfico ele está muito interessante, porque se perder essa LTA, poderíamos ter uma tendênciazinha de queda, e a gente tem uns fibos aqui para nos ajudar nos suportes, né? Então, para quem está comprando, é uma região de stop barato, vamos falar assim, né? Então, a gente poderia ter um stop para quem está comprando na região ali dos 37.700, alguma coisa do gênero, e para quem está operando comprado, interessante que a gente pode ver ali 61,8 de FIBO, que seria uma região interessante para realizar o lucro, e ganhando essa região, né, quebrando esse caixote, a gente volta para aquelas regiões que a gente falou. Poderia ir lá para os 82 de FIBO, que são nos $41.800, e o segundo alvo ali nos $42.600, tá, pessoal? Então, assim, para quem está operando o curto prazo, para quem está olhando a H4, o setup de compra está parecendo um setup barato, vamos falar assim, né? No sentido de que você não tem que fazer stops muito longos e ele está mantendo uma tendência, vamos falar assim. O IFR não está nos dizendo muita coisa, né? Desde o dia 18 ele não entra numa região de sobrecompra, né? Ele entrou numa região de sobrevenda muito forte, lá no dia 24 de janeiro, mas desde então ele se recupera e ele fica dentro dessa banda, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Novamente, reforçar com vocês a questão da agenda, de não operar esse curto prazismo, esses eventos, porque o mercado fica completamente irracional. Usem aí o suporte, as resistências, os fibos que a gente tem trazido para vocês aí nos morning calls, que têm sido super assertivos, e qualquer dúvida não deixem de nos avisar, tá bom? Tenham todos bom dia, ótimos negócios, um abraço e até a próxima.